Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Que Deus nos abençoe em sua paz, que Jesus nos envolva em seu amor. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de aqui estar, revendo tantos corações queridos. Gostaria de parabenizar na figura e na pessoa do querido amigo Jajá, a todos os voluntários envolvidos nesse trabalho fantástico do Espiritismo.net, que há tantos anos e de maneira tão inovadora vem semeando pelas redes virtuais as sementes divinas do Evangelho do Consolador. Então, na pessoa dele, abraço a todos no Amplexo Fraterno e também a todos os participantes, encarnados e desencarnados de nosso encontro. Disse-nos, certa feita, Jesus, no seu conhecido Sermão do Monte, num dos sermões mais profundos e, diria, desafiadores. Aliás, recordo-me antes da fala do Espírito Mariano, por meio de Francisco Cândido Xavier, quando nos dirá ele que o Sermão do Monte contém em si mais desafio do que reconforto. E essa é a proposta do Evangelho. Ele nos desafia consolando, nos consola desafiando, para que conheçamos cada vez uma paz mais profunda e uma vida mais abundante com Jesus. E no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, dirá Jesus: não julgueis que vim destruir a lei, nem os profetas. Vim dar-lhes cumprimento. E é interessante notarmos o sentido desse verbo cumprimento. Na verdade, um verbo grego, pleroo, que significa preencher, completar. Claro, portanto, que num certo sentido, vinha Jesus encarnar a lei, dar-lhe vida, expressando-a em cada gesto, em cada atitude, como realmente a preencher o corpo teórico das leis de substância, de vida, de realização. Então, num certo sentido, podemos pensar aí o verbo preencher. Mas há também o outro sentido. Esse talvez, assim como o outro, na verdade, tão desafiador quanto, que é alargar ainda mais os nossos horizontes quanto à lei. Dizia Jesus que vinha construir sobre bases já estabelecidas, mas avançar, completar, dar continuidade, abrir novos horizontes e perspectivas, para que a nossa justiça não se restringisse, como até então, em muitos casos, aos horizontes tão estreitos, delimitados pelo interesse, pelo egoísmo, pelas paixões, que a faziam enviesada, que a tornavam endurecida, muito semelhante, em muitos casos, mais à própria vingança do que efetivamente a alguma expressão de justiça. E ainda hoje, nos dirá Emmanuel, a fim de que reflitamos nesses horizontes novos ainda que Jesus nos abre e que ainda temos por percorrer, em muitas nuances, ainda hoje nos dirá Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo sobre o hábito, falando-nos dos atavismos que ainda trazemos neste quesito, ainda hoje a nossa justiça cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo. Como a denotar o endurecimento ou a cristalização com que muitas vezes nos portamos perante essa lei divina, ou essa constituição espiritual, como diz a proposta do tema, que nos cabe conhecer. E que aos poucos, o alto, na medida em que nos fazemos ligeiramente ou minimamente mais preparados, vai nos desvelando, por meio das mensagens, das revelações e principalmente dos mensageiros que nos envia.
É certo que Moisés e os profetas haviam estabelecido fundamentos importantes. Antes dele, a justiça era ainda mais deturpada, ainda mais sem medidas, sem critérios. Pelo menos ele estabelece já algumas medidas, alguma base de proporcionalidade, embora muitas vezes o que estava ali em sua legislação, em seu texto, nos aspectos mais positivos, mais elevados, não fosse de fato aplicado. Mas ele havia estabelecido bases. No entanto, muitos corações, imiscuindo também aquilo que Moisés havia trazido, ou projetando ali aspectos próprios, vieses, endurecimentos, preconceitos e outras coisas mais, haviam restringindo esse horizonte da justiça a limites muito estreitos e muito aquém da justiça mais ampla que somos convidados a conhecer e, naturalmente, a aplicar. É por isso que Jesus, nesse mesmo discurso, mais adiante dirá: porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Em outras palavras, se tomardes por base aquilo que muitos consideravam ser justiça àqueles tempos, estareis ainda longe do que seja a legítima expressão da justiça, que engloba ou traz consigo implícitos outros ingredientes, outros elementos essenciais. Porque julgavam, por exemplo, escribas e fariseus fazerem justiça, em tudo movendo para condenar a Jesus. Julgava Saulo de Tarso fazer justiça, em tudo fazendo para condenar e apedrejar Estevão. Porque a sua justiça se delimitava naqueles paradigmas, naqueles princípios de então. E é aí que Jesus inicia talvez um dos discursos mais desafiadores, talvez um dos convites, uma das convocações mais impactantes da história da humanidade. Quando ele nos trará aquela conhecida fórmula: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo, define para toda a humanidade, para os séculos do porvir, novos horizontes, no que diz respeito à nossa interação e à nossa compreensão da lei divina. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, digo, quem se encolerizar com o seu irmão será juízo de réu. Alcançamos esse patamar? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher, desejando-a em seu coração, já cometeu adultério. É ou não é uma craveira que se eleva, um patamar que nos conclama a desafios imensos, portas adentro do coração? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistais ao mal. E ao que lhe bater em uma face, oferta-lhe a outra. E ao que contender contigo, reclamando-lhe a capa, dele também a túnica. E ao que quiser caminhar uma milha, caminha 2. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos fazem mal. Eis, meus amigos, o paradigma de justiça, não mais solitária, mas agora acompanhada da força da vida, o amor que Jesus nos trazia. Eis os horizontes luminosos que Jesus descortinava, não só para aquele tempo, mas para o porvir secular da humanidade. Porque, em verdade, como vimos, ainda estamos a perseguir esses horizontes que ele abriu. Ainda estamos a buscá-los para entender que, para além da justiça, somente, sozinha,
conjuga-se a ela o amor. E mais tarde, a caridade. A expressarem o desenvolvimento, a completude, a plenitude da lei, diria Paulo, que nos cabe alcançar e desenvolver em nós. E é o que gradualmente se tem feito por meio das revelações que até nós nos chegaram. Se a justiça está ali representada na primeira revelação, como nos dirá o próprio Emmanuel, Jesus e o Evangelho são a consubstanciação do amor, o sol divino, o sol das almas. E o Espiritismo, em desdobrando, desenvolvendo o próprio Evangelho, tomando como divisa a caridade, será, na verdade, ou nos convidará a entender esse prisma que transforma, então, a luz do amor em múltiplas expressões de beleza e de cor, nas variadas formas de estender o amor por meio da caridade. Revelações gradativas que nos vêm nutrindo e, sobretudo, convidando, chamando, para que deixemos o horizonte tão estreito, como disse Emmanuel, da justiça que ainda cheira a vingança e do amor que ainda sabe a egoísmo. Para que compreendamos que, como diz também nosso benfeitor Emmanuel, justiça sem amor é como terra sem água. E não é por acaso encontrava-se Saulo em um deserto, não somente exterior, porque o seu coração até então era pura justiça, destituída ainda da força viva do amor, a qual começa ele a conhecer na figura daquele que o marcou para sempre, dali por diante. Na figura daquele que, por ele condenado injustamente, em tese a serviço da justiça, soube responder-lhe com mais puro amor e dizer às vascas da morte, deve ser ele generoso e bom. Porque, e aqui acrescentamos palavras nossas, o dia que a sua justiça conhecer o amor, ninguém há de parar esse coração. No dia que encontrar ele a Jesus, sua justiça será então força de vida. E essa terra sem água será um jardim de abundância, de frutos e de sementes. E talvez tenha ele começado a entender isso um pouco mais, pelo menos começado a receber as sementes dessa compreensão no julgamento, estabelecido por ele para a condenação, digamos assim, já previamente acordada de Estevão. E aquele coração resoluto não hesita, sabia que ia para o martírio, sabia já qual era a sentença dentro daqueles paradigmas de justiça, mas vai ele. E corajosamente se porta ele sozinho, com Deus e com Jesus, ante todo o sinédrio, tribunal máximo da justiça daquele povo, a cometer tamanha injustiça. Mas não pensava ele naquilo, no aqui, no agora, pensava ele nas sementes a lançar. E é então que ele se volta àquele auditório, depois de muito ter sido humilhado, em determinado momento chega a ser espancado, esbofeteado por Saulo, que perde completamente o equilíbrio ante aquela serenidade, aquele vigor. Volta-se ele a todos eles que ali estavam e diz: nossa concepção de justiça, né, falando aos do seu povo, aqueles que eram os detentores da lei mosaica, do primeiro fundamento da revelação, que personificava, que representava esse pilar da justiça. Ele diz: nossa concepção de justiça é um fruto, ou é fruto de um labor milenário, em que empregamos as maiores energias, mas sentimos, por intuição, que existe algo de mais elevado além dela. Então, a sensibilidade de Estevão de pegar o cerne do Evangelho sem ter com Cristo convivido.
Ele entendeu o que era cumprir a lei. Jesus buscava sensibilizar-nos o coração para compreendermos que, para além da justiça considerada por si só, resplandece algo ainda maior, mais luminoso, que inclusive confere sentido à própria justiça. Essa luz do amor que vai à frente. Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem, sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Tudo isso eram expressões da justiça de então. O apedrejamento para uns, a escravidão como forma de punição para outros, o vale dos imundos, dos excluídos. E nós talvez poderemos pensar, isso nós já superamos, será? Não temos o vale dos imundos naqueles moldes, mas não temos aqueles que são os excluídos, os cancelados, porque de alguma maneira expressaram alguma chaga moral? Não temos os repudiados? Não temos mais lapidação em praça pública? Não temos? E as redes sociais de hoje são o que senão um areópago, uma praça pública, onde tantos são tão duramente lapidados. Não temos mais açoites, será? Açoites de tantas formas, palavras ferinas que ferem mais que o chicote, que marcam mais que o açoite. Então ficamos a pensar, será que já conseguimos com Jesus avançar simplesmente para além do que consideramos justiça? Ou precisamos ainda abrir-nos de fato ao amor e à caridade, que a cumprem ou a complementam nesse sentido? Algo que Estevão conseguiu entender lá atrás, mas que ecoa aos nossos tempos e ao nosso coração hoje. Porque ele continua, bastará isso? Nossos cárceres de hoje são modelos de regeneração das almas? De reeducação dos espíritos? Bastará isso? Lançá-los lá e esperar que algo aconteça? Ou estamos ainda distraídos enquanto humanidade, enquanto cristãos, do ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, do passo além, da milha a mais. As lições do passado estão cheias da palavra, as lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Mais sensibilidade. Atrelar à justiça, o amor, a caridade, que trazem esse toque, então, da compaixão e da misericórdia. Na qual vamos compreendendo, então, com Jesus, que o papel da justiça não é agravar ainda mais a ferida ou a queda do pecador, mas iniciar um meio de recomeço, de regeneração, abrir uma oportunidade, ocasião para que o coração se soerga. Entender, como nos diz Emmanuel, que é preciso conjugar muito bem esses dois elementos para que saibamos caminhar no equilíbrio. Porque, dirá Emmanuel, no livro Encontro Marcado, numa mensagem chamada Desafio e Resposta, a vida é amor, a lei é justiça. Mas, na interação entre elas, estabeleceu Deus a misericórdia por elemento de equilíbrio. Porque sabe o amor que sem a justiça a estrada entraria no caos. Mas reconhece a justiça que sem o amor a meta se perderia nas tramas do ódio e da vingança. Então é isso que Estevão nos questiona, bastará isso?
Bastará os horizontes que até então temos abraçado ou estamos realmente dispostos a ir além? E ele então conclui: ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo, respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. Como a nos dizer que nele e na sua mensagem funde-se a justiça, aos seus companheiros daí por diante inseparáveis, amor e caridade, que fazem então a transubstanciação de toda sombra e de toda queda em luz e redenção. Eis o chamamento de Jesus, quando nos convida a cumprir a lei, para que enfim deixemos para trás a justiça ainda tão marcada pela vingança, pela dureza, pela intransigência ou pelo fanatismo, para que abracemos a justiça agora atrelada ao amor, que de fato sublima e renova a vida, a fim de que compreendamos com Emmanuel o papel dessas duas forças, ou mais até, na criação, aqui representadas por justiça e amor, entendendo que a justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. Porque aí então recua a justiça aos bastidores, porque não mais será necessária a face mais enérgica da lei, porque o mal ou a dureza resgata o mal só enquanto o bem não chegar antes, só enquanto o amor não vier primeiro ou antes junto dela. Que Jesus, portanto, nos ajude, nos inspire e sensibilize o coração, para que, enfim, com ele, avancemos rumo ao cumprimento dessa lei em nós, entendendo de fato a constituição espiritual, da qual eles nos têm falado, mas que é preciso esteja inscrita em nosso coração. A todos, portanto, muita luz e muita paz.